Uma carta aberta assinada por mais de 30 cientistas, pesquisadores e economistas defende a adoção de um conjunto de medidas com recomendações para conter o avanço da Covid-19 no Brasil. O texto foi divulgado na quinta e foi endereçado ao presidente Jair Bolsonaro, aos governadores e aos prefeitos. Os alegados especialistas afirmam que 3 semanas de lockdown em abril poderiam 1. Poupar 22 mil vidas. 2. Reduzir a média móvel de mortos pela metade. 3. Evitar a marca de 5 mil mortos em um único dia. 4. Proporcionar tempo para a vacinação de quase todos os idosos acima de 60 anos. 5. Dificultar o surgimento de novas variantes para neutralizar perdas econômicas. São esses os pontos elencados no documento. O texto propõe ainda a concessão de parcela única de auxílio emergencial para indivíduos e micro e pequenas empresas. A proposta é alegadamente baseada em estudos desenvolvidos pela Impulso Gov, Organização Brasileira de Saúde Pública, que apontam que o avanço da vacinação no país terá impactos positivos a partir do mês de maio. Fiuza. Não vou perder o tempo do nosso espectador, do nosso ouvinte, com esse grupo. Eu acho que esse grupo deveria, sinceramente, com todo respeito, acho que esse grupo deveria ser investigado por terrorismo psicológico. Está na hora, né? Eles vão fazer isso para sempre, né? Existe ou não existe aí um conjunto, né, de pessoas, uma corrente que, apesar da constatação de que as áreas trancadas são as que mais sofrem com a pandemia, que esse trancamento irracional, que esse lockdown não é ciência, que isso já está dito. Acabamos de ver o presidente do Conselho Federal de Medicina dizendo isso. É falso afirmar que lockdown é ciência. Você pode partir, deve partir para medidas de distanciamento, eventualmente de isolamento. Isso tem que ter critério, você tem que saber que grupo você está atingindo, que região você está atingindo, você tem que ter um levantamento criterioso do contágio daquela região. E esses desvairados aí, eles querem fazer essa propaganda terrorista, né? Eles querem trazer essa ideia de que eles têm a solução, que eles são os empáticos, né? E que eles vão salvar vidas. É mentira, é mentira. Esse tipo de leviandade, dar número de vidas, né? Eles trazem assim, o numeral definido. Nós já mostramos aqui que isso foi feito pelo Instituto Butantan de forma leviana. Acredito até que há revelia das intenções do que essa grande instituição, que é o Butantan, desejasse, mas aparelhado ali politicamente, foi levado a fazer, a expedir esse tipo de documento, né? Absolutamente leviano, de que esse lockdown, que esse trancamento bizarro, né, da sociedade tem uma correspondência aferível em número de vidas salvas. Isso é mentira. E um documento que fale sobre essa medida grosseira, desmascarada pelos estudos que não fazem projeções, eles fazem estudos sobre as áreas mais e menos trancadas, né? Não há nenhum no mundo mostrando que isso salvou vidas. Então, esses que alegam, que fazem esse tipo de alegação, como isso fosse técnica, como se isso fosse ciência e medida sanitária, eles têm que ser responsabilizados, porque eles estão contribuindo para criar um terrorismo psicológico. Eles estão contribuindo para diretrizes obscuras que estão encurralando a população, que estão fazendo a população ter medo de viver, e sem absolutamente nenhuma eficácia para o que supostamente pretendem. Eles não pretendem isso. Esse tipo de documento não pretende salvar ninguém, né? Se pretendesse salvar, eles seriam mais criteriosos, eles conversariam com os grandes pesquisadores, conversariam com as autoridades, eles não fariam espetáculo, né? Está, infelizmente, ainda, Vitor, fértil o terreno, o ambiente, né, intelectual, social, para esse tipo de bravata. O nome disso aí é bravata. E quem está bravateando no meio de uma crise com esta gravidade tem que responder por isso. Eu pergunto, onde é que estão os checadores? Eles não aparecem nessa hora. Os senhores da verdade, esses que andam atrás dos outros aí, na grande imprensa, na ex-grande imprensa, nas redes sociais,
né, fazendo aqueles ataques patrulheiros criminosos, por exemplo, contra quem fala sobre tratamento precoce. É pecado, é blasfêmia. Um tipo de ensaio clínico real, com boas indicações de eficácia, não consolidado como literatura científica, mas fundamental a experiência, um tipo de terapêutica usado por muitos médicos aí consagrados do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, e em outros países também. Isso é tratado como maldição pelos checadores, pelos senhores da verdade, por esses que aparecem com um chicotinho debaixo do braço dizendo para você calar sua boca. Então eu queria saber, nessa hora, quando aparece um grupo de levianos desse querendo trancar, eles vão fazer isso para sempre. Eles vão querer trancar desse jeito brutal para sempre. Eu pergunto, onde estão os senhores da verdade? Para chegar e dizer assim, esse número de vidas que vocês estão dizendo que vão salvar, ou esse outro número aqui de pessoas que vocês estão dizendo que vão morrer, isso é uma bravata, isso não tem base científica, e isso é uma afronta aos que morreram e aos que não querem morrer. Leviandade no meio de uma tragédia, de um flagelo, é um desrespeito com a vida. Então eu pergunto, onde estão os corregedores intelectuais da nação, né, que estão aí salivando para ir para cima de todo mundo? Tudo é fake news. Não pode, falou de tratamento precoce, fake news. Aí você mostra assim, lockdown, tem aqui um estudo de Stanford, John Ioannidis, um epidemiologista sério premiado, compara 10 países. Esse tipo de trancamento que eles estão propondo, severo, os lugares que fizeram esse trancamento mais severo não têm resultados eficazes em relação ao número de mortes, nem de internados. Por que não aparecem os corregedores da verdade para mostrar esses dados? Porque eles não querem. Eles estão fazendo panfletagem. Todos esses, Vitor, estão fazendo panfletagem no meio de uma tragédia. E eu acho, para o meu gosto, para que a gente tenha um ambiente mais ou menos honesto, de debate, eles têm que responder por isso. Oceana. Olha, Vitor, se eles são chatos em relação a isso, né, a essa ladainha que não é embasada em ciência alguma, como o Fiuza muito bem colocou, nós também vamos ser chatos e vamos ficar aqui repetindo exatamente o que precisa ser repetido com base na ciência, uma palavra que é absolutamente ignorada quando eles trazem esse tipo aí de carta pedindo 3 semanas de trancamento e sem nenhuma base ou na ciência ou em alguma pesquisa. Então, a gente repete, como o Fiuza disse, Stanford já disse, já lançou aí manifestos em relação ao lockdown baseados em ciência. A própria UCLA aqui em Los Angeles, existe a declaração de Great Barrington, que é aí um grupo de cientistas, médicos, infectologistas de Oxford, de Harvard, de Stanford, todos defendendo aí como o lockdown ele traz exatamente malefícios para a humanidade, para pessoas saudáveis, para inclusive os grupos de idosos, quando você tranca todo mundo, eles sim, os com comorbidade, grupos de risco, têm que ser segregados. Agora, uma coisa que eles não trazem, Vitor, que eu acho interessante, que saiu recentemente agora e que quando se pede aí lockdown para cá, lockdown para lá, tranca tudo de novo por 3 semanas, porque essa desculpa de trancar por 3 semanas foi o que a gente ouviu lá em março, abril de 2020 e não aconteceu o que eles queriam que acontecesse. Então, saiu um estudo agora, Vitor, da Federação Mundial de Obesidade. Se fala tanto em lockdown, estão trancando praias, fechando praias, parques, academias. Essa análise da Federação Mundial de Obesidade disse que 90% das mortes por Covid, Vitor, são em países com uma taxa de obesidade muito alta.
essas mortes por coronavírus, diz essa pesquisa, são 10 vezes maiores do que em países, são 10 vezes maiores em países onde mais da metade da população está acima do peso. E aí a gente vê, eles também acreditam que centenas de milhares aí de mortes poderiam ser evitadas se esses países eles tocassem no ponto, inclusive, da redução da obesidade e do incentivo à saúde, à atividade física. Como é que você vai discutir isso se você está fechando praias, fechando parques, trancando academias e trancando as pessoas em casa? Por que esse tipo aqui de estudo da Federação Mundial de Obesidade ele não faz parte dessas cartas aí e do debate intelectualmente honesto dentro dessa pandemia?